Olá, meu nome é Juliana, eu sou farmacêutica e aluna da licenciatura em Química e hoje eu vou conversar com vocês sobre ligação química. Bem, para falar de ligação química, é importante que vocês entendam sobre a estabilidade dos átomos. Os átomos, para ficarem estáveis, eles têm que ficar com 8 elétrons na camada de valência. Eles buscam sempre ficar como gás nobre. Os gases nobres já são estáveis e têm 8 elétrons na camada de valência. Então, todo átomo ele busca ficar como um gás nobre, busca ficar com 8 elétrons na camada de valência, e isso a gente chama de regra do octeto. Exceto o hélio e o hidrogênio, que ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Agora vamos para as ligações químicas. A primeira ligação é a ligação que a gente chama de iônica. Nessa ligação, existe a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Um átomo doa elétron e o outro recebe elétron. Olha o exemplo aqui do sódio e do cloro. O sódio ele tem um elétron apenas na camada de valência, enquanto que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ambos vão querer ficar com 8. E para o sódio é mais fácil ele doar esse 1 elétron do que ele receber 7. E para o cloro é mais fácil ele receber 1 elétron do que ele doar os 7 elétrons. Então, o que acontece aqui nessa ligação? O sódio ele doa esse 1 elétron para o cloro fica então com 8 elétrons. O sódio, como ele doou, ele perdeu 1 elétron, ele vira um cátion e fica com essa carga positiva. E o cloro, como recebeu esse elétron, ele vira um ânion e fica com essa carga negativa. A ligação iônica é sempre feita entre um metal com um ametal ou um metal e um hidrogênio. Outra ligação é a ligação covalente. Nesse caso, eu não tenho ninguém doando e ninguém recebendo. Nesse caso, existe um compartilhamento de elétrons. Olha o exemplo aqui do gás oxigênio. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. Os oxigênios, eles têm 6 elétrons na camada de valência, então eles precisam de mais 2. E aí, neste caso, vai haver um compartilhamento entre 2 pares de elétrons. Observe aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse daqui compartilha 2 e esse daqui compartilha 2 e ambos utilizam esses pares de elétrons na sua camada de valência. Essa ligação é representada de forma estrutural por um tracinho, tá? Essa é a representação estrutural. A ligação covalente é sempre feita entre um ametal com um ametal ou um ametal e um hidrogênio. Outro tipo de ligação é a ligação covalente coordenada. Nesse caso, eu não tenho nem a transferência de elétrons, nem o compartilhamento de elétrons. Acontece que um elemento é como se ele emprestasse um par de elétrons para outro, mas ele não perde esse par de elétrons e ele também não utiliza o par de elétrons do outro. Observe aqui o elemento ozônio, que é formado em 3 átomos de oxigênio. Aqui, ó, quando existe esse compartilhamento aqui, esses 2 átomos de oxigênio estão estáveis. Contudo, esse terceiro átomo de oxigênio não está estável, ele precisa de mais 2. Só que como que esse do meio vai compartilhar se ele já está estável? Como que ele vai doar se ele já está estável? Então, acontece que ele empresta esse par de elétrons aqui para esse terceiro oxigênio. Ele não perde. E aí, esse oxigênio, que é o terceiro, utiliza esses 2 elétrons na sua camada de valência. A representação estrutural também é feita por um tracinho. Antigamente, alguns livros vocês vão ver como uma setinha, mas hoje a IUPAC pede para representar com um tracinho. E por último, a última ligação é a ligação metálica, que é feita entre os metais, metal com metal. Nesse caso, os cátions ficam fixos, que são os metais, eles ficam fixos, e os elétrons ficam dispersos, por isso a gente chama de mar de elétrons. E isso também justifica o fato dos metais serem bons condutores de eletricidade,
justamente porque esses elétrons eles ficam dispersos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham gostado e até a próxima aula.